Bendito Deus, Pai querido, Pai santo, Senhor da glória, estamos em Tua presença, agradecidos por mais um dia que Tu nos concede. Obrigado, Senhor, pela Tua bondade, obrigado pela Tua graça, obrigado pela Tua igreja. Suplicamos ao Senhor pelos nossos irmãos, na Tua igreja, na nossa congregação. Abençoa, Senhor, membros e congregados, dá graça ao Teu povo. Abençoa os nossos ouvintes, guarda, Senhor, os nossos irmãos na audiência da programação. Abençoa, Senhor, os nossos alunos, ex-alunos. Abençoa, Senhor, os que terão contato com as nossas publicações. Pai, guarda a Tua igreja. Guarda o Teu povo, dá graça aos Teus filhos em todo lugar. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, nós te pedimos. Amém. Meus queridos irmãos, estamos de volta. A paz do Senhor para todos. Estamos com a apresentação do programa Toca o Clarim, programa da Escola Teológica União e Crescimento, a Unicresce. Esta é a edição 1125, ano 22. O nosso desejo, desde o princípio do nosso trabalho, quando iniciamos a Escola Teológica há 35 anos, era ajudar os nossos irmãos. Na época eu trabalhava com 70 jovens e, para mim, seria o suficiente ajudar aqueles 71, precisamente. 71 jovens na minha congregação na época, e eu era presidente deles. E nós começamos o trabalho e depois fomos para o rádio. Estamos no ano 32 da nossa atividade no rádio. E desde o princípio até agora, o nosso desejo é comunicar a palavra de Deus, ajudando na edificação dos nossos irmãos e, claro, dando um suporte àqueles que se destacam como obreiros, como auxiliares da palavra, como líderes. E, devido ao tempo da nossa atividade, nós louvamos a Deus, porque existem muitos que começaram comigo e hoje estão pastoreando. E eu me alegro bastante porque muitos deles me superaram muito cedo e se tornaram homens muito mais pródigos, com um número de pessoas um número maior de pessoas no seu trabalho, nas suas igrejas. E isto me faz muito feliz, de ter ajudado aquelas pessoas a se despertarem. Me lembro a nossa escola muito pequena, e eu dizia para eles que era só para ensinar eles a abrir a porta para o mundo teológico. E foi isso para muitos. Teve pessoas que fez o curso comigo durante 3 anos e depois fez tantos cursos que eu não saberia nem dizer e nem teria capacidade de fazer. Pessoas que começaram simplesmente comigo na condição de leigo e foram se graduando, fazendo mestrado e doutorado. Resultado, meus amados, é uma bênção contribuir. Hoje o nosso tema é a verdade preservada. Nosso Deus, na sua profunda sabedoria, preserva a verdade através do testemunho das nações, através da existência das nações, através de muitos meios. E o principal meio de preservar a verdade neste contexto da divindade é a língua, a linguagem humana. Então, nós vamos ler o texto de Gênesis, capítulo 5, versículos 28 a 32, um texto pequeno, para falar
deste tema, a verdade preservada. Você é convidado a abrir sua Bíblia, a ler também. Não se negue a isto, porque existe muita maldade. E quem não estiver com a palavra pode ser envolvido. Gênesis 5:28. E Lameque tinha 82 anos, aliás, 182 anos, quando gerou um filho. E chamou o nome do seu filho Noé, dizendo assim: Este nos consolará acerca das nossas obras e do trabalho de nossas mãos, por causa da terra que o Senhor amaldiçoou. E Lameque viveu, depois que gerou Noé, 595 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Lameque 777 anos, e morreu. E Noé era da idade de 500 anos, e gerou Noé, a Sem, a Cã e Jafé. Senhor Deus, Pai querido, Pai santo que estás nos céus, nós te louvamos, bendizemos, agradecemos pela tua bondade, lemos a tua palavra e agora suplicamos, Pai, pelos nossos ouvintes, os nossos irmãos. Fala com cada um, dá a tua graça, Pai. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém. Meus queridos irmãos, o nosso tema é a verdade preservada. A verdade, ela é absolutamente clara e franca no que diz respeito à realidade dos homens, à sinceridade dos homens, à maldade dos homens, à hipocrisia de alguns e assim por diante. Lameque foi o primeiro homem que a gente tem notícia na Bíblia Sagrada, através da Bíblia Sagrada, foi o primeiro homem a ter mais de uma esposa. Ele é do princípio da história e ele teve 2 mulheres. E aqui o texto fala sobre a idade dele quando nasceu um filho, que ele chamou o menino pelo nome de Noé. Ele estava com 182 anos quando ele gerou este filho. O texto não fala se ele tinha outros filhos, mas era muito provável que ele tivesse outros filhos. E aqui, este homem colocou o nome do seu filho pensando numa condição mais favorável para o fim dos dias da sua vida e para a própria humanidade. O versículo 29 diz que ele chamou o menino pelo nome de Noé. Qual foi a razão? Ele pensou, Noé significa descanso. Noé, este nos consolará acerca de nossas obras, do trabalho cansativo de nossas mãos, porque o Senhor amaldiçoou a terra. Por que o Senhor amaldiçoou a terra? Porque o homem pecou. Por que o homem pecou? Porque a serpente entrou em ação, a antiga serpente, Satanás, que usou a cobra. E o versículo 30 vai falar da morte deste homem. Viveu Lameque, o versículo 31. O versículo 30 diz, e viveu Lameque, depois que gerou a Noé, 595 anos, e gerou filhos e filhas.
ele gerou filhos e filhas. Não sabemos mais a respeito. Na verdade, a Bíblia é muito sucinta no começo e até o final. O versículo 31 diz o que aconteceu com ele, o que vai acontecer comigo, todos os homens. E foram todos os dias de Lameque, 777 anos, e morreu. A pergunta que eu escuto desde que me converti, há mais de 50 anos, é: mas o calendário era outro, o ano era pequeno. O ano não era pequeno, o ano tinha 12 meses, os meses eram 29 e 30 dias alternadamente, portanto, 354 dias era o ano lunar. Todas as nações antigas se baseavam nas fases da lua. O calendário era lunar, com base na lua. Portanto, calendário lunar, 12 meses, 6 meses de 29, 6 meses de 30, que vai dar exatamente 354 dias. E ele morreu. Como todo mundo morre, o Lameque morreu com a idade de 77 anos. Aí o último versículo fala do Noé, e é aqui onde está o nosso tema, a verdade preservada. E Noé era da idade de 500 anos e gerou a Sem, gerou Cão e gerou Jafé. Esses três entraram na arca com ele já casados, saíram da arca com ele ainda sem filhos e foram os repovoadores do mundo após o dilúvio. A verdade preservada, o nosso tema. E para vocês terem ideia de como Deus preserva a verdade também através da cultura. Os troncos linguísticos mais falados no mundo. O tronco linguístico indo-europeu, ele é composto por 425 línguas. Entre estas línguas estão o inglês, o hindi, o espanhol, o russo, o bengali, português, alemão, entre outros. O tronco indo-europeu. Aí o segundo mais importante tronco linguístico é o tronco que fala de 2 filhos do Noé. É o tronco camito-semítico, de Cã e Sem. Camito, de Cã, traço semítico, de Sem. Este grupo linguístico é composto por 370 línguas faladas no Oriente Médio, no norte da África, no leste da Ásia. Entre essas línguas, o árabe, o 7º idioma mais falado no mundo. Então, meus amados, o nosso Deus, que revelou-se a si mesmo e nos entregou a palavra, nos deu a Bíblia Sagrada, nos contando
a história do dilúvio e o elemento envolvido na salvação da humanidade, Noé. A arca do Noé, o Noé da arca, ele tinha 3 filhos. Um era o Sem, o outro era o Cã e o outro era o Jafé. As línguas só do tronco proveniente de Cã e Sem, o tronco camito-semítico, são 370 idiomas. Meus amados irmãos, é maravilhoso conhecer a palavra de Deus e recorrer à verdade de Deus, revelada nas Escrituras, inegável para os homens. Eu li neste almanaque de 1999. Cultura de Deus não contradiz a cultura dos homens. A cultura dos homens, em muitos aspectos, tende a contrariar a cultura de Deus, mas não vai muito longe. A verdade triunfa, a verdade revelada através de seus instrumentos, neste caso através dos idiomas. 370 idiomas, 370 línguas, idiomas oficiais e dialetos, provando a verdade da Bíblia Sagrada, que o tronco camito-semita se refere a 2 filhos de Noé. E ainda temos do tronco indo-europeu e outras tantas línguas proveniente de Jafé. É a palavra de Deus e a verdade preservada. A palavra de Deus, verdade revelada, e os instrumentos outros, preservados na pedra como documento, na literatura e na linguagem dos homens. Que Deus nos abençoe, nos guarde, nos ajude e nos ensine a confiar, ter mais fé e proclamar a verdade revelada, porque ela foi preservada de várias maneiras. Nós vamos fazer a intercessão, a família específica da nossa intercessão hoje, a família do pastor Elmi Teixeira. Nós vamos orar por ele, orar pela esposa, a irmã Eliane, orar pela família, os filhos, orar pelos familiares. Eles têm a Débora, a Évila, o Eric, o Elton, e já estão uma parte casados, portanto, a família e os familiares. Vamos suplicar a bênção de Deus. Querido Senhor, Pai Santo que estás nos céus, nós te louvamos, bendizemos e esperamos, Pai, na tua misericórdia. Abençoa os meus irmãos, pastor Elmi e família. Toma em tuas santas mãos, Pai, dando graça, dando saúde a irmã Eliane, ó Deus. Tu pode operar poderosamente porque tu és poderoso. Opera, meu Senhor, na vida da igreja, guarda os meus irmãos. Toma, Senhor, cada vida em tuas santas mãos, este memorial da oração. Ó Deus, toma em tuas santas mãos e guarda cada vida. Manifesta o teu grande poder, Senhor, na vida dos meus irmãos, guardando as suas vidas, os seus interesses, dando paz, tranquilidade e perseverança.
Amado Pai, guarda as criancinhas, a juventude, guarda as famílias, as senhoras, os senhores, os obreiros, os idosos na tua casa. Meu amado Senhor, opera em nossas vidas, guarda a nossa igreja, guarda a nossa nação. Em nome de Jesus Cristo nós te pedimos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Se o Senhor permitir, a gente volta. Deus nos abençoe. Leiam a Bíblia Sagrada e a graça de nosso Salvador repouse sobre vós. Amém.